Teletertuliana de Belo Horizonte. Então, ao verbetógrafo em efeitologia, página 2, segunda linha. Poderia explicar com exemplos os efeitos assediadores da má intenção? Posso seguir novamente primeiro aquele exemplo da questão do debate, né, de a pessoa ela ter uma má intenção de ela querer ganhar do outro a qualquer custo. Então, muitas vezes ela vai se usar de argumentos, às vezes, por exemplo, para derrubar a pessoa, não no que ela está falando, mas em coisas que às vezes não tem nada a ver, que a gente fala, argumento ad hominem, né, por exemplo. A pessoa ela vê que está num debate, ela não está indo bem, ela ataca a pessoa do debatedor para poder desmoralizar aquela pessoa. Isso é uma má intenção, porque às vezes ela se sentiu insegura, vai lá e ataca ele. A maior repercussão da questão da intencionalidade é a pessoa ela se vincular com o assediador. Né? Porque quem é mal intencionado são os assediadores. E o vínculo e as conexões que ocorrem, elas são pensênicas. Né? A hora que você pensou negativamente, você está abrindo uma porteira, ou você está abrindo uma brecha, para que consciências que pensam naquela mesma linha negativa se conectem a você, né? Naquele contexto. Então, assim, eu entendo que a intencionalidade é, vamos dizer assim, a chave mestra da conexão, tanto com os amparadores quanto com os assediadores. Por isso que você ter má intenção, uma intenção... Porque, assim, tem intenção negativa, má, óbvia, né? Por exemplo, a pessoa quer passar a perna em alguém. Isso é uma má intenção óbvia. E tem intenção desqualificada também. Não é uma intenção que você olha assim, não, a pessoa ela quer realmente prejudicar o outro. Mas às vezes uma intenção desqualificada é o seguinte, a pessoa ela tem, um exemplo, emocionalmente ela é vulnerável, vamos dizer assim, e aí por ela ser vulnerável, ela está sempre se protegendo. Então, em vez de ela focar no outro, na necessidade externa, o foco dela é procurar se proteger. É uma intenção desqualificada. Não é uma boa intenção. Entende? O viés. Então, é um degradê, né? Desde a intenção absolutamente negativa até aquela intenção desqualificada. E as manifestações, elas têm toda, né, uma ampla gama de possibilidades de um extremo ao outro. Até a boa intenção também. E ela tem que criar o hábito de investigar a si mesma para perceber. Porque às vezes a pessoa está tão viciada nessas más intenções, às vezes pequenas, que ela nem se dá o trabalho de perceber. A consciência terapia ela tem, né, a técnica da checagem da intenção. Né? Para quê, né? Por que você está querendo fazer determinada coisa? Então não custa nada a gente sempre se perguntar, né? Por que você está fazendo alguma coisa ou tomando alguma atitude? Queria perguntar? Pode. Bom, Maximiliano, parabéns pelo verbete. Acho que esse é um assunto bem interessante, né? Que a gente está sempre envolvido nesses autoassédios mentais somáticos, porque se torna uma lógica para a gente, né? Tão natural. Aí, em fatologia, eu gostaria que você desse uma ampliada na terceira linha, de cima para baixo, o final, o acúmulo de ideias inconsistentes devido ao raciocínio falho desapercebido. Que aquilo está tão lógico para a consciência que se torna difícil ela perceber que está no erro, né? Sim. Olha, um exemplo bem claro disso aí é quando a pessoa, às vezes, ela tem algum tipo de crença, por exemplo. Então, por exemplo, se ela tem alguma crença, ela tem uma priorismose, né? A crença até certo, é um pensamento prévio que você tem a respeito de algum assunto que já está pré-definido e não se discute mais aquilo. Né? A gente chama de dogma também, né? As crenças são baseadas em dogmas lá e tudo. Então, o que acontece? Como você tem esse pensamento básico ali, todas as situações que você for avaliar, a tendência é que você avalie sobre aquela lente, né? Sobre a lente daquela sua crença. Então, tudo que acontece à sua volta, você interpreta dentro daquele fenômeno ali, daquela base, daquela matriz cognitiva, vamos dizer assim, sabe? Paradigma pessoal. Daquele paradigma pessoal, você interpreta com base naquele paradigma. E aí, você começa vamos dizer assim, analisar todo o seu mundo externo, e o mundo interno também, de uma maneira tendenciosa. E aí você vai acumulando
falhas, né, desvios na sua forma de pensar. Daqui a pouco, e quando acontece isso, a pessoa ela vai comando falhas, mas que existe uma certa coesão entre esses pensamentos. Por isso que a pessoa, às vezes, ela fica presa numa crença, seja ela qual for, e não consegue sair. Entendeu? E é direta com a rigidez pensênica. Sem dúvida, porque a rigidez é justamente essa. Primeiro, se você tem alguma ideia que você não abre mão, e ela tem que ser daquele jeito, independente dos fatos, né? Se os fatos vão contra ou a favor, aquela ideia tem que ser daquele jeito. Aí isso já é uma rigidez. A outra é a própria pessoa que, assim, que ela tem dificuldade em mudar a forma como ela pensa, independente dela ter uma ideia preconcebida já. Ela é rígida, né? Por exemplo, ela teve uma ideia agora e a partir de agora aquilo ali tem que ser daquele jeito. Se eu venho com uma ideia diferente, a pessoa não, ela não consegue ter flexibilidade pensênica para mudar a linha de abordagem dela. Isso acontece bastante. Às vezes a pessoa tem isso no lado mental somático, em termos de ideia. Às vezes a pessoa tem isso em termos emocionais. Ela tem dificuldade de mudar o processo emocional dela, sabe? Tem aquela coisa de falta de jogo de cintura emocional. Aí é mais o carregamento das emoções ou o carregamento nos pensamentos, né?